outro detalhe, esse daqui pega um pouco no meu coração, tem um pouco de dó do Harry. Ele vai lá pro jardim, e aí ele senta no banquinho e ele canta: parabéns para mim, sozinho. Não dá muita dó? Ele não recebe nenhuma... Então vamos lá, detalhes que só quem leu Harry Potter e a Câmara Secreta sabe. Fala aí, bruxões, beleza? Tá chegando agora aqui no Caldeirão Furado, então... Olha o Caco aí! Se inscreva, ativa as notificações pra você ficar por dentro de tudo que rola por aqui. E não esquece que você pode se tornar um membro e assim ter acesso a benefícios exclusivos, como selos que vão ao lado do seu nome e emojis pra você usar nos comentários aqui dos episódios. Você também pode contribuir através do botão valeu e assim o seu comentário fica em destaque entre os demais. Muito obrigado a você que abriu mais um vídeo aqui do Caldeirão Furado. Seu like, seu comentário, seu compartilhamento é muito importante e ajuda muita gente nessa caminhada aqui no YouTube. E hoje nós vamos continuar com o quadro sobre detalhes que só quem leu os livros de Harry Potter sabe. Se você não assistiu o primeiro episódio, eu recomendo. Cada episódio fala sobre um livro. O primeiro detalhe é que o livro começa com uma briga do Walter com o Harry, porque o Duda pediu pro Harry passar alguma coisa pra ele ali na mesa, e o Harry pergunta pra ele qual era a palavrinha mágica. Só olha aí, olha o Harry. Simplesmente Olha o Harry. surta, achando que o Harry tava falando sobre magia de... Olha o Harry. Né? E grita com ele e berra, falando que a palavra com M era proibida naquela casa, que ele tava ameaçando o filho dele. Assim, eu já falei isso mais de uma vez. Isso a gente vai ver, pelo menos, porra, é o meu desejo, né, da gente ver isso na série. A personalidade do Harry no livro é uma parada que é muito diferente. Quando você for ler pela primeira vez, que eu imagino que muita gente deve ter visto o filme, mas quase todo mundo deve ter visto o filme, mas que, sei lá, 50% nunca leu, talvez seja maior o número. Pô, e se você for ler pela primeira vez, você vai se surpreender com a personalidade do Harry, mano. Tu não vai acreditar como ele é no livro. Completamente maluca. Tu não vai acreditar. Briga, o livro, assim, é bem... Coitado do Harry, ele vive num hospício. E outro detalhe, esse daqui pega um pouco no meu coração, tem um pouco de dó do Harry. Ele vai lá pro jardim, e aí ele senta no banquinho e ele canta: parabéns para mim, sozinho. Não dá muita dó? Ele não recebe nenhuma carta dos amigos, nem nada, porque o Dobby tinha extraviado, né? Só que ele fica se sentindo ali, tipo, completamente abandonado, completamente sozinho. Eu tenho muita dó disso, muita dó. Nesse momento que o Harry tá ali sentado, o Duda chega e vai provocar ele e fala que sabia que aquele dia era aniversário dele. E olha o Duda, olha o Duda. Um amigo entrou em contato com ele, mandou presente. Olha o Duda. Sem nada, que ele era o maior perdedor e tal. E aí o Harry, irritado, vai lá e provoca o Duda e começa a falar um monte de palavras mágicas genéricas, assim, tipo ocus pocus, gigeris pokeris. E aí o Duda sai correndo, desesperado, chorando e falando que o Harry tava fazendo magia. Aí isso rende um castigo pro Harry, que ele é obrigado a ficar limpando a casa, cuidando do jardim e tudo, sem comer o dia inteiro. Se eu perguntar pra você que só assistiu aos filmes de Harry Potter, quando o Harry vê o Dobby pela primeira vez, você vai me responder: no quarto, quando ele entra no quarto, né, Caco? Mas não, o Harry vê os olhos do Dobby na sebe do jardim, lá quando ele tá sentado ali na parte da tarde, antes do Duda provocar ele já vê os olhos do Dobby ali observando e ele fica assustado. Essa arte foda. Ou seja, ele já tinha visto, ele só não sabia o que era. E o pudim, hein, que cai na cabeça da senhora Mason, cara, nossa. E aquele pudim parecia estar bem gostoso, né? Caiu bem na cabeça dela, nossa. Isso não é pudim, né? Ou não caiu? O pudim não cai na cabeça no máximo um bolo. Da senhora Mason, não. O que acontece é que o Dobby faz o pudim flutuar e derruba. E ele cai no próprio Harry, ele cai no chão na frente do Harry e espirra tudo nele. Aí no filme, né, depois que o pudim cai na senhora Mason... Fica muito melhor no filme, muito melhor. Estragou o negócio do Walter, mas na realidade eles não vão embora porque o pudim cai. Eles vão embora porque depois que o pudim cai, chega uma coruja do Ministério da Magia comunicando que o Harry tinha feito magia fora da escola, só que a senhora Mason tinha pavor de pássaros, e aí ela sai correndo porque a coruja chega. Não porque o pudim explode. No filme, parece que o Walter tranca o Harry lá no quarto porque ele tinha estragado ali a oportunidade dele da empresa, né? Porque ele atrapalhou, jogou o pudim na mulher. Mas na realidade, o Walter tranca ele no quarto... Olha o filho da puta, sobe na escadinha. Que o Harry não podia fazer magia fora da escola. Então se o Harry não podia fazer magia, o que ele faz? Ele tranca o Harry no quarto. Porque se o Harry fizesse magia de novo pra tentar sair, ele iria ser expulso da escola, porque era o que tava ali escrito, que se ele violasse mais uma vez,
fez a lei bruxa, ele poderia ser expulso. Então o Walter, sabendo disso, vai lá e tranca Cara, o ele. cara botou... Olha isso, Não cara. que ele jogou o pudim ou nem nada do tipo. Outro Olha esse detalhe que talvez joboso. você não saiba, se você não leu, é que o Walter paga uma pessoa pra ir colocar grade nas janelas do Harry. No filme é ele quem coloca, né? Mas não é ele quem coloca, não. Ele paga uma pessoa pra ir lá colocar a grade. Quando o Harry é resgatado pelos Weasley, eles arrancam ali a grade da janela, né? E o Harry mete o pé e vai embora. Só que o que você talvez não saiba é que o Fred e o George, na verdade, entram na casa dos Dursley. Eles entram na Com casa. uma fechadura usando macetes trouxas ali com grampos e coisas, abrem a porta do quarto do Harry, vão lá na casa lá embaixo, vão no armário sob a escada, também arrombam e pegam os materiais do Harry que estavam trancados ali. Então pega malão, pega vassoura, pega tudo. Você sabia que na toca, quando o Harry chega lá, conhece a senhora Weasley, enfim, o Ron Os gêmeos e são o fodas. George tem que desgnomizar o jardim. E aí talvez você que nunca leu Harry Potter se pergunte o que é desgnomizar um jardim? Desguimonizar. Tirar os gnomos que vivem no jardim. E aí eles precisam pegar os gnomos pelos pés, rodar. Eles ficam fazendo, tipo, Eles ficarem muito tipo tontos e jogar longe. Que aí eles competição. ficam tontos e não acham um caminho de volta pro jardim e não fazem toca ali. E eu confesso que eu queria muito ter visto essa cena nos filmes, mas ela acabou não aparecendo. Então talvez você que só viu o filme e não leu o livro, não saiba que essa cena existe. No beco diagonal, o Harry vai parar lá na travessa do tranco. Um lugar Se suspeito. perde com um pó de flu, fica todo confuso, quebra os óculos, aí ele chega lá no beco diagonal, finalmente, né? Ele é resgatado pelo Hagrid lá, chega no beco diagonal e aí quem conserta os óculos dele? Você vai responder. Hermione, né, Caco? Não é Hermione não, quem conserta os óculos do Harry é o Sr. Weasley. Então, você que não leu o livro, talvez... Faz nem sentido ser Hermione, né? Fazendo magia fora da O escola. beco diagonal nesse livro é quando o Arthur cai na porrada, simplesmente ele cai na porrada. Ele cai na... Falei pra vocês? Soco com o Lucius Ele Malfoy. cai na porrada com o Lúcius, pô. E essa cena não foi pro filme, infelizmente, cara. Então, assim, algo que eu queria muito ter visto nos filmes e se você não leu o livro, talvez não saiba disso. Cara, a gente vai assistir o filme Talvez. umas 10 horas depois do jogo, mano. Livros, Quando o jogo acabar. Vocês já podem ter visto em algum Da vídeo. Copa do Brasil. Ou em algum lugar pela internet, obviamente, ou algum amigo que leu contou sobre. E aí a pessoa sabe que tem essa cena. Então, não necessariamente se você lê os livros, você não sabe. Mas, Cara, os caras trocaram quando eles soco estão ali literalmente. nos borrões também, né? A Hermione fala pro Lúcio que o medo de um nome só faz aumentar o medo da própria coisa. Quando o Lúcio fala que o Harry usa o nome do Voldemort, devia ser muito corajoso ou muito tolo. Só que tem um problema. Não é a Hermione que fala isso. Porque a Hermione só vai falar o nome do Voldemort no 5º livro. Ela mesma tinha medo de falar o nome do Voldemort. Então como que ela falaria aquela coisa ali se ela não fala? Quem diz essa frase é o Dumbledore. Não é a Hermione. E não é nesse momento, nesse contexto. Quando o Harry e o Ron... Pô, mas não faz sentido a Hermione... Faz sentido a Hermione ter medo? O Filch Sendo ela encontrando filho com de eles trouxas? ali E fala, pô, vocês estão encrencados. Mas na realidade... Como ela não sabia de faz fato a isso, quem história? encontra o Harry e o Ron é o Snape. Olha o Snape. Bem pior que o Filch. Se eu perguntar pra você o que Faz acontece sentido? com um berrador depois que ele berra, que ele dá os... Porque, tipo assim, ela não cresceu ouvindo as histórias, né? pedacinhos? Não. Sei lá. Não acontece. O que acontece é que ele explode em chamas, o que é muito mais maneiro. E é isso que acontece com o berrador que a senhora Weasley manda pro Ron depois que ele berra ali no grande salão e todo mundo escuta. Ele explode em chamas. Na primeira aula de herbologia do ano, os alunos estudam sobre mandrágoras. E então, no filme, eles assistem essa aula com os alunos da Sonserina, né? Tem até o Draco que a mandrágora morde o dedo dele ali, ele fica muito bravo, enfim. Mas, na realidade, essa Sonserina aula é é foda. com os alunos da Lufa-Lufa. E é nessa aula que o Harry conhece o Justino Flint Fletchley. Ele se apresenta ali, né, pro Harry e tal, e fala que era nascido trouxa, que ele ia pra uma outra escola e tal. E isso tem todo um contexto pra fortificar a suspeita da galera sobre o Harry quando o Justino é atacado, principalmente depois do lance da cobra lá no duelo, porque esse primeiro encontro do Justino contando que era nascido trouxa e tal acontece, só que no filme não acontece, tem até numa cena deletada em outro momento e tal. A gente viu, né? Porque tiver a versão acontece. estendida. E aí tira um pouco do contexto do porquê que o Harry ia atacar ele, sabe? Na aula de defesa contra as artes das trevas, Ela leu tudo e ouviu falar? muito bom, muito Então, mas tô dizendo mais sobre ela ficar o Lockhart se escondendo embaixo da mesa quando os diabretes em terror, tá ligado? Com a eles história. pegam a varinha do Ficar com medo de falar. jogam pela janela. Isso é muito incrível. Você sabia que a Hermione não sabia o que era sangue ruim? Quando o Draco xinga ela de sangue ruim, ela Claro que ela não claramente sabia, entende que era alguma coisa ofensiva. Mas ela não entende porque a reação do Ron foi tão estourada daquele jeito. E aí ela tá lá na cabana do Hagrid e ela fala, eu não sei, eu sei que deve ser alguma coisa ofensiva, mas eu não sei o que é, eu não sei o que significa. Quem explica o que é sangue ruim ali é o Ron. O Ron que Claro, fala faz sobre sentido o a Rony Hermione saber, né? chorando daquele jeito.
Então, talvez você que não tenha lido o livro não sabia disso. E como eu falei, né? Que não leu o livro. Eles colocam muita coisa pra Hermione falar e são coisas que o Rony fala, né? Talvez não saiba, é Muitas que o coisas. Harry e o Ron conhecem a Murta que geme na festa de aniversário do Nick quase sem cabeça. A Hermione já conhecia ela por, obviamente, né, usar o banheiro feminino e saber que tinha a Murta ali naquele banheiro, mas o Harry e o Ron não conhecia, e é nessa ocasião, no aniversário ali do Nick quase sem cabeça, que eles conhecem, que foi completamente cortado. Olha isso, cara, eles vão no aniversário de um fantasma no livro. Pela primeira vez, saindo do É muito aniversário foda. do Nick quase sem cabeça. E não saindo da detenção com Gilderoy Lockhart. Outra coisa que acontece nos livros é que o trio é interrogado na sala do Lockhart, porque era a sala mais próxima ali de onde aconteceu o ataque da Madame Nora. E aí eles são levados pra lá, não é na frente de todo mundo, como acontece ali no filme. Outra coisa que talvez você não saiba, se você não leu, é que o Filch acha que o Harry atacou a Madame Nora porque o Harry sabia que ele era um aborto. E o Harry nem fazia ideia do que era um aborto, tanto que o Ron explica pra ele. E aí... Ele pegou aquela carta, lembra? né? Simplesmente o Filch acha que foi o Harry porque o Harry tá ali no lugar. Não, mas tem um contexto do Filch achar que o Harry fez aquilo porque sabia que ele era um aborto e tal. Os alunos ficam muito curiosos pra saber sobre a lenda da Câmara Secreta, né? Obviamente, aquilo tudo acontecendo. Nossa, Câmara Secreta. Porque ninguém se perguntou, né? No livro, no filme, tem uma cena deletada que a gente viu no filme com versão estendida que mostra o Harry encontrando a carta, né? Meio que dando a entender que ele é um aborto. Eu vou explicar já. E aí, fica esquisito, porque, por exemplo, você nunca se perguntou por que a gata é atacada? Tipo assim, por qual motivo a gata é atacada? Se ela não é uma trouxa ou ela, teoricamente, não pertence a um trouxa? Já que o monstro só tava tentando atacar, enfim, na missão lá do Salazar, tá ligado? Aí eu acho que a edição do filme deixou isso meio aberto. Tipo, o fato deles terem tirado o contexto do Harry saber que o Filch é um aborto, meio que deixou em aberto por que a gata foi atacada, né? No livro, dá a entender isso porque o Harry sabe que ele é um aborto. O aborto é o bruxo que nasce sem magia, né? E aí o Filch, ele meio que passa a vida inteira tentando aprender magia, que obviamente não dá pra aprender, né? E aquela carta é tipo um curso que o Harry encontra na cena deletada, que a gente viu aqui no filme. É tipo um curso pra você aprender a fazer magia. A secreta foi aberta. E aí é isso que ele tá falando, né? O Filch, como o Harry sabe que ele é um aborto, tipo assim, um bruxo que não tem magia, então é quase um trouxa, ou é um trouxa nesse caso, é como se o Harry tivesse atacado ele de propósito, tá ligado? Aí, tipo assim, as coisas fazem mais sentido. durante uma aula eles perguntam sobre a lenda e tal. E aí você vai me responder. Sim, Caco. Na aula da professora McGonagall, né? Ela conta sobre a Câmara Secreta. Não é ela quem conta é o professor Beans, o professor fantasma de História da Magia. É nessa aula que acontece, mas como ele foi cortado dos filmes e não tem essa aula, então acabou sendo a professora Minerva quem contou. Outra coisa muito legal que tem no livro e que talvez você que não leu não saiba, ou até você que leu não lembre, é que pra pegar o livro de poções muito potentes que ficava na seção reservada, no filme é facinho, né? A Hermione vai lá e pega e acabou. Mas não, eles precisavam da assinatura de um professor. Então a Hermione pede pro professor assinar um negócio ali, e como o professor era acostumado a dar autógrafo, ele nem ligava, ele adorava que pediam um autógrafo, ele nem leu o que ele tá assinando. E aí é assim que eles conseguem pegar o livro de poções lá na biblioteca. No primeiro jogo de quadribol, o Harry já se ferra, né? Porque tem um balaço alterado perseguindo ele ali. E aí, graças a Hermione que... Grande classe. O balaço ele Pique um. explode em um monte de pedacinhos. Ou não. Não, porque é o Fred e o George quem tentam livrar o Harry do balaço. São eles quem identificam também, no filme é o Hagrid, né? Mas são eles, os gêmeos, Fred e George, quem identificam que o balaço tá alterado e eles começam a perseguir ali o Harry pra proteger ele do balaço, tentar fazer um escudo. E aí o balaço acaba pegando no braço do Harry, quebrando. E é o Fred e o George quem pegam o balaço alterado e guardam eles ali e colocam lá ele trancado no baúzinho. Não é a Hermione que explode o balaço como é no filme. Outra coisa muito legal que acontece, e talvez você não saiba, é que a Hermione rouba do estoque do Snape ingredientes pra fazer a poção polissuco. E acontece, o Harry... Olha a Hermione. Olha a Hermione. E ela entra no estoque do Snape ali, escondida, e rouba enquanto tá acontecendo essa distração. Pô, essa cena é irada demais no livro. No clube de duelo... Não, deram muito destaque pra Hermione, todos muito. participam. E o melhor é que eles largam as... Cara, eu não sei por que deram tanto destaque pra Hermione, mano. Todo esse tempo eu sempre tentei pensar o motivo, tipo, porque não faz sentido, tipo, beleza, né?
faz um certo sentido se você pensar que, tipo assim, ela é nerd e sempre quis ler sobre tudo. Só que não tem como ela dominar pra caralho esses assuntos. Tipo assim, faz muito mais sentido o Rony saber dessas paradas, né, mano? Porque ele é bruxo a vida inteira, pô. Imagine quanto que o Rony não ouvia quando os irmãos voltavam pra casa. Pô, o maluco tem 10 irmãos, pô. Pais bruxos, irmãos bruxos. Tipo assim, ele só tem uma irmã mais nova que ele que não era bruxo. O resto era tudo bruxo. Então tem muita coisa que a Hermione sabia que era o Rony que fala pro Harry, tá ligado? Meio que pra situar o Harry ali na vida. Só que, tipo assim, faz sentido se você parar pra pensar que, tipo assim, Jota, mas a Hermione sempre falou que lê tudo. Então ela leu um livro pra caralho e aí sabia daquele assunto. Teoricamente, até, se você parar pra pensar nesse sentido, até faz sentido, mas... Pô, tiraram muito peso do Rony, né, mano? Tiraram muita coisa do Rony, pô. Varinhas e caem na porrada. Você sabia disso? Eles largam a varinha e caem na porrada ali, escondido e rouba enquanto tá acontecendo essa distração. Pô, essa cena é irada demais no livro. No clube de duelo, todos os alunos, todos eles participam. E o melhor é que eles largam as varinhas e caem na porrada. Vocês sabiam disso? Eles largam a varinha e caem na porrada ali, cara. É muito engraçado essa cena. O Lockhart chama o Neville pra duelar com o Harry, não o Ron. E aí o Snape fala, não, o Longbottom causa devastação com os feitiços mais simples. O Harry iria acabar numa caixa de fósforo na ala hospitalar. O que no filme foi trocado por Ron, né? Porque a varinha do Ron tava quebrada. Mas ele chama primeiro o Neville. O Lockhart chama o Neville, na verdade, não o Ron. Depois do clube de duelos, o Justino é encontrado petrificado, né? E aí os alunos logo chegam ali e tal, e a Minerva chega e vê aquilo, e aí leva o Harry pra sala do diretor. Só que, na verdade... Pô, eu entendo que o Rony, colocado como alívio cômico, até faz sentido, ficou maneiro. Mas não podia ter dado um grauzinho pro Rony, ou vocês acham que não? Ia ficar... É melhor... Eu não entendo nada de criação de personagem, mas é melhor ficar definido. Tipo assim, um é o corajoso na ação, o outro é o inteligente, o outro é o engraçadinho. Tá ligado? Quem vê esse momento, quem chega ali nesse momento é o Pirraça. Grande Pirraça, o Poltergeist que foi cortado. E aí ele começa a gritar que o Harry era um assassino, que tinha feito mais uma vítima, que todos estavam em perigo. O Pirraça era muito filha da mãe, cara. E aí todo mundo vai lá e encontra o Harry bem na cena do crime. Coitado, o Harry não tinha sorte, né? Quando eles vão lá pro salão comunal da Sonserina, que eles se disfarçam de Crabbe e Goyle, o Draco mostra um jornal, e aí nesse jornal o Profeta Diário tá falando que o Arthur foi multado pelo carro, né? Pelo incidente ali do Ron ter roubado o carro e tal, e o carro violar a lei, enfim. E aí ele tomou uma multa de, parece, 50 galeões e teve que pagar. Nossa, o Harry fica se sentindo muito mal com isso, velho. No livro acontece uma festa do Dia dos Namorados, e essa festa é um verdadeiro caos. O Gilderoy Lockhart que faz isso, e aí é nessa ocasião que o Harry recebe um correio elegante da Gina, e aí, pô, o anão que tava vestido de cupido segura o Harry. Cinefy caiu? É, de vez em quando acontece, é o site, né? De vez em quando o site cai. A mochila dele rasga, cai livro, quebra tinteiro, mancha todos os livros. Caralho. E assim que ele descobre que o diário de Tom Riddle absorvia as coisas, porque todos os outros livros estavam todos melequentos, e o diário do Tom Riddle parecia que não tinha caído uma gota de tinta. Aí, assim que ele descobre que ele tem a ideia assim que ele descobre, né? Diário para saber sobre a Câmara Secreta. Na memória que o Harry vê ali do diário, o Riddle conversa com o professor Dippet no escritório dele, com o diretor Dippet, né? O Salve, Rick. Era diretor na época, e o Riddle conversa com ele no escritório. A lembrança é bem diferente do que mostra no filme. O Riddle tá pedindo para ficar em Hogwarts durante as férias e tal, e o diretor fala que não podia, porque como as coisas estavam daquele jeito em Hogwarts, tinha ataque e tal, enquanto não pegasse o responsável, a escola iria ser fechada. E aí é por isso que o Riddle vai e arma contra o Hagrid. Então é inclusive isso faz sentido, mas inclusive no livro, se eu não tô enganado, o Harry meio que se afeiçoa à história do Riddle, né? Isso antes dele saber quem é. Justamente por ele meio que se enxergar um pouquinho, tá ligado? Meio que se enxergar no sentido de entender que o moleque tava passando, tá ligado? Lembrança de como é no filme. E talvez você não sabia ou nem lembrava disso. A Hermione é petrificada pelo basilisco bem no dia do jogo de quadribol, mas tem uma pessoa que é petrificada junto com ela, e o filme não mostra isso, que é a Penelope Cleanwater, que é a monitora da Corvinal e era a namoradinha do Percy. Ela é petrificada também. E a Gina, que tenta contar o que estava acontecendo depois que a Hermione é petrificada, a Gina, que já tava completamente, assim, afetada por tudo que tava acontecendo, depois que a Hermione é petrificada, ela fala, não, eu vou contar, cara, vou contar
pro Harry e pro Ron. E aí quando ela vai tentar contar, o Percy atrapalha ali, e aí o Percy acha que ela ia contar que viu ele e a Penélope se beijando e tal. Só que ela ia contar sobre o diário e sobre a Câmara Secreta, sobre achar que ela era culpada, enfim. Outra coisa que talvez você que não leu os livros não saiba ou não lembre, é que o canto do galo mata o basilisco. Então, se um galo cantar perto do basilisco, ele vai de cocoricós, mano. Por isso que aparecem galos mortos na propriedade da escola, porque a Gina, possuída pelo Tom Riddle, ia lá e matava. Caralho, isso aí eu não lembrava. Cena deletada, o Hagrid com um galo morto. Caralho, não lembrava. Pra pedir, pra lançar um feitiço de proteção ali no galinheiro, enfim. Quando a Gina é levada pra Câmara Secreta, Doideira. o Harry e o Ron vão primeiro pro salão comunal da Grifinória e eles ficam lá por horas, porque, né, todos os alunos são mandados pra lá, e eles ficam lá por horas, depois que eles vão procurar o Lockhart pra falar o que eles sabiam sobre a Câmara Secreta. Lá na Câmara, o Harry, quando ele tá lá e aí ele recebe o chapéu, ele coloca o chapéu na cabeça e grita por ajuda. A espada não aparece bonitinha lá, como é no filme, a espada simplesmente aparecendo sem o Harry pedir. O Harry coloca o chapéu na cabeça e pede por ajuda, ele grita por ajuda. E aí a espada cai de dentro do chapéu e dá até uma porrada na cabeça dele e ele fica meio zonzo. Você sabia que o Harry não sobe na cabeça da estátua do Slytherin? Não faz sentido ele subir nessa cabeça aí, cara. Pois é, isso não acontece, só acontece no filme, mas é muito irado essa cena, né? Eu gosto muito dessa cena. Só que isso não acontece no livro. No livro, o Harry Caralho. tem a espada do chão mesmo. Pô, assim, eu acho que do chão fica melhor porque fica mais imponente. Olha isso, cara. Tipo assim, a cena não é ruim. Eu só não acho que faz sentido ele subir naquela cabeça lá, né? Talvez pra ficar na altura da cabeça da cobra, beleza, pode ser, mas é que aqui parece que ele tá brigando com um gigante mesmo, né, mano? Olha a aura que tem nessa cena, mano. Ele matando do chão, que loucura. E eu falei sobre isso, né? Essa cena é extremamente importante lá pro final do filme, da série. No livro também, o Harry só destrói o diário depois que a Fawkes cura ele. Quando ele vai lá matar o basilisco, né? A presa do basilisco acaba fincando no braço dele. E aí ele tira lá, ele tá todo morrendo. E aí a Fawkes chora na ferida dele e cura. É só depois disso que ele vai lá e destrói. No filme é o contrário, né? Ele tá lá e tal, ele destrói enquanto ainda tá morrendo e tal. E aí, depois disso, a Fênix vai lá e chora no machucado dele. E por último, mas não menos importante, quando eles voltam lá pro escritório, eles vão pra sala da McGonagall, né? Não vão pra sala do Dumbledore, como é no filme. Quando eles voltam, o senhor e a senhora Weasley estão ali, porque eles foram avisados que a Gina tinha sido levada pra Câmara Secreta. Então eles estão ali no escritório e tem todo um momento muito comovente deles agradecendo ao Harry por terem salvado a vida da filha deles. Eles ficam super emocionados. E esse momento foi cortado do filme. Talvez você que não leu nem sabia que tinha isso. Lamentável. Aqui, qual desses momentos você realmente não sabe? Salve, Gu! Lembrava, você não leu o livro, ou você leu e não lembrava, não fazia ideia. Comenta aqui. Tem alguns que eu não lembrava. Talvez tenha deixado pra Esse do Galo. Tenha deixado de fora, ou que eu não coloquei no vídeo. Fazia ideia. E vocês comentem aí embaixo. Esses vídeos aqui servem pra mostrar pra galera que fica, ai, nossa, não precisa de uma série, já teve filme. Olha o tanto de coisa que os filmes deixam. Caco, vai ter série. Caco do passado, vai ter série. Pô, é muito legal ter uma série que você estava enganado, você estava certo o tempo inteiro. Porque muita coisa que ficou de fora pode ser abordada. Então é isso, meus bruxos. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like. Você estava certo o tempo inteiro, cara. Vou deixar o like aqui. Salve, Jota. Estava em uma entrevista de emprego. Torça por mim para eu poder te dar meu membro. Ih, fudeu.